Beleza, tá gravando, né? Isso. Está gravando. Perfeito. Olá, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre a matéria de ACE, Planejamento de Negócios na Prática. É o nosso primeiro encontro com o mercado. Para a gente conduzir essa entrevista, a gente chamou o João Pedro, ele é da Grife Couro. E tá tudo bem com você, João? Boa noite, Luiz. Boa noite, né? Aliás, tá tudo certo, graças a Deus. Coisas estão caminhando. E por aí, como é que estão as coisas? Bem também, graças a Deus. Então, João, só para começar, né, com uma pergunta mais básica, não muito criteriosa para o curso, né, que a gente faz, você poderia apresentar a sua empresa, de onde que nasceu a ideia dela, qual foi sua inspiração aí para abrir, para começar, o que te levou a Grife Couro? Beleza, Luiz. Antes de começar falando sobre isso, só fazer uma apresentação rápida de mim de forma pessoal. Também Uhum. faço parte da graduação de administração na UF, estou no sétimo período. Sou um dos integrantes do grupo e, como tem uma empresa que corresponde a um MEI, a gente vai iniciar o trabalho por mim mesmo. Então, a gente vai falar hoje da Grife Couro. A Grife Couro, falando agora já da empresa. Ela começou em 2019, eu comecei ela com 18 anos de idade. Eu sempre trabalhei com vendas, meu pai é vendedor, ele é autônomo, então isso sempre me incentivou. Aí, até então, quando eu era criança, meus pais eles começaram a vender bolsa na internet chamada Grife Bolsas. Aí, isso há muito tempo atrás, eu tinha uns 12, 13 anos. Depois, quando eu comecei a ficar mais velho, sempre vendia as coisas na escola, tudo. Comecei a vender camiseta masculina. O meu pai trazia de São Paulo lá. Aí eu comecei a vender na escola. Aí eu falei, vou montar um Instagram. Montei chamado Grife do Homem. Então, eu montei a Grife do Homem. E depois eu perdi o Instagram, e eu já estava ficando mais velho, comecei a focar no vestibular. Pós-vestibular, eu comecei a trabalhar com sapato, uma fábrica lá de Franca chamou meu pai para ser vendedor lá da fábrica. Então eu falei, pai, eu quero montar uma marca de sapato e a marca vai chamar Grife Couro. O que o senhor acha? Meu pai topou a ideia, conversou com o rapaz da fábrica para o rapaz produzir para a gente de forma terceirizada. Então foi em setembro de 2020 que a gente começou com a. Aliás, isso, eu acho que eu tinha falado 2019 antes, falei errado, tá? Foi em setembro de 2020 que a gente começou, setembro de 2020, de forma formal, que eu formalizei. Mas antes eu já estava trabalhando, em 2019 eu já tinha montado e estava trabalhando de forma informal, fazendo as minhas vendas ali no Instagram. Em 2020 eu formalizei o MEI. Nossa, cara, massa demais. Eu não fazia ideia que isso vinha de família, massa demais. Mas deixa eu te perguntar, o produto-chave da sua empresa hoje em dia é os sapatos, né? Isso, eu não falei muito bem, mas Ah, então a gente começou com bolsas, acessório, depois foi para roupa masculina quando criança. A Grificor é uma marca de calçados masculino, de sapato social masculino, que é o que a fábrica vai produzir. Então a gente trabalhou, eu particularmente, né, trabalhei um pouco com sapato, um pouco com bolsa, um pouco com roupa, e hoje a marca que eu, às vezes as pessoas me perguntam, né, é do seu pai, é do seu irmão? Não, eu montei de forma autônoma mesmo a Grificor, que é uma marca, corri atrás. Eu não vou falar que eu não tive ajuda. Meu pai me ajudou em questão de fornecedor, falou: conversa com esse cara. Meu pai conversou com o rapaz da fábrica na época, até porque eu tinha 18 anos. Ou eu chegar lá, faz essa marca aqui pra mim. Eles não iam fazer. Então, meu pai me deu um apoio nesse sentido na época. Mas em questão de verba, eu não tive verba. Tanto é que quando você abre a empresa, você precisa colocar o capital social, né? Que é o capital inicial. sim, Eu coloquei R$ 1.000, porque que era o valor mínimo. Não tinha como pôr menos. E eu nem R$ 1.000 tinha. Então, eu abri online o MEI e você precisava pagar uma documentação lá, se eu não me engano, na época era uns R$ 200. Era o que eu tinha, paguei os R$ 200 e comecei. Então, essa parte eu tive um apoio por contatos, por conta do meu pai. E agradeço muito, que já é um grande privilégio. Mas não tive o privilégio de recebeu uma verba e falou: toma 5.000 para você começar. Não, essa parte eu não tive. Então foi começando ali do zero, financeiramente falando. Hoje é uma marca de sapato masculino, entendeu? entendi. Nossa, massa demais, velho. Tipo assim, às vezes a gente tem a percepção que a gente precisa de muito para abrir uma empresa, né?
Mas assim, você já citou algumas barreiras de entrada aí. Se você não tivesse a indicação do seu pai de um fornecedor, por exemplo, essa seria a principal barreira de entrada ou mais a parte econômica? Ô Luiz, então, quanto barreira de entrada, cara, pra você ingressar com uma marca, hoje em Franca não é tão difícil, porque uma fábrica pode produzir para você. É uma barreira de entrada? É uma barreira de entrada, mas não é uma muito complicada, não. Se a pessoa correr atrás, tiver contatos, ela consegue, tá? Mas é claro, tem todo mundo que quer abrir uma marca hoje em dia, principalmente em Franca. E não é tão simples assim. Então você precisa achar um fornecedor bom, de uma fábrica boa, que vai te entregar no prazo. Seria uma barreira de entrada encontrar um fornecedor bom que vai produzir sua marca e de forma especial, no drop, que a gente chama. Então, por exemplo, se eu vendi um par específico na numeração 43, eu passo para a fábrica, ela vai produzir esse único par para mim. E isso sim foi uma oportunidade. Agora, uma pessoa para procurar isso é uma barreira de entrada, ela não vai conseguir. Entendeu? É bem Entendi. difícil. Se ela for querer, o que a fábrica vai produzir para ela? Ah, você quer esse sapato? Eu vou produzir para você uma caixa fechada dele. Então, na caixa fechada é 12 pares, o dinheiro é à vista. Bem difícil hoje. Hoje eu não trabalho mais com cheque. Se o cara for alguém de confiança, já com nome, ele vai parcelar no boleto, na duplicata. Se o cara já tiver um nome, já é estrutura. Agora, se tiver 18 anos, esquece. É no dinheiro, no Pix ali à vista para você começar. Entendi. Ah, não, então parece que o mais difícil aí é ter o contato. Talvez a parte de capital aí seja uma parte mais fácil, né, da barreira de entrada. Isso, a gente pode dizer assim, que eu acho que o contato ele é muito importante em Franca, Uhum. e porque o contato precisa ser dropshipping. Se não for dropshipping, aí o meu amigo, o capital vai ser sim uma boa barreira. Aliás, eu não acho que eu nem diria uma boa barreira, porque foi um privilégio começar uma marca sem dinheiro. Você vai começar uma marca hoje de forma online, cara, com 10 mil reais você começa. O que antigamente era impossível. Você não começa uma marca, uma loja física com 10 mil. Não existia. Hoje em dia é possível você começar uma marca com 10 mil reais. Massa, massa demais, cara. Deixa eu te falar, no contexto assim, mais de abrir marca, esse desafio aí que a gente está falando, o seu negócio aí, ele tá atuando em qual setor? Você tem loja física? Você vende só virtualmente? Como é que é assim, seus canais de vendas atualmente? Então, os canais de venda, principalmente, é o site próprio, e a gente também trabalha com o marketplace, principalmente na Shopee e no Mercado Livre. Já teve na B2W, a B2W inclui a loja americana, Submarino, Shoptime, mas como teve a quebra da Americana, a gente evitou agora de trabalhar com eles, mas o forte, o principal é site próprio, como um canal de venda, e a gente tem um showroom em Franca, que é possível o cliente ir lá para poder experimentar, que fica o centro de distribuição, de envio, tudo nosso lá, que não é na fábrica, aí é da Grifo Couro mesmo. Entendi. Massa demais. Eu já trabalhei na B2W antes de fechar as portas aqui. Tinha uma filial em Uberlândia também. Mas beleza. Na sua opinião aí, o que os clientes, não sei se já chegou a fazer alguma pesquisa, não sei, talvez, ou para o curso, ou para o próprio interesse da evolução da empresa. Hoje em dia, na sua opinião aí, o que o cliente mais valoriza dentro dos seus produtos aí, do diferencial que você tem? Quando o cliente entra em contato com você, na maioria das vezes ele já busca algum produto específico, ou você tem um produto ali que já é tendência assim da moda atual. Como é que o cliente se relaciona com você assim nesse quesito aí de desejo de comprar? Você pode falar um pouco mais sobre isso para a gente? Certo. Ô Luiz, então, o forte, nossa, até uma força que a Grifo Couro tem é justamente essa aqui, ó, Grifo Couro. O nome ajudou muito. Então, quando a gente lançou Grifo Couro como uma marca de sapato, já chama atenção por si só. Eu posso trabalhar com grifo couro, com bolsa, com algum outro acessório, mas o nome foi uma força que a gente tem, que a gente teve também, né, na abertura. Então isso contribuiu. O cara, quando ele vai, o cliente, quando ele nos procura, eles procuram algo de boa qualidade de couro. Então ele vai procurar durabilidade e material de excelência, né? Então a gente sempre prioriza o melhor material. É isso. A gente, por exemplo, tem um couro nosso que a gente anuncia como couro argentino, porque ele vem do sul.
É o couro camurça. É um couro excelentíssimo, couro nobre, couro prêmio. Entendi. Isso daí, o couro aí de vocês é um recurso, então, que ele é difícil de ser copiado. Se a gente vai olhar ali para uma análise de RBV, olhando o valor, a raridade, a imitabilidade, você acha que o couro é o diferencial atual? Eu acho que o diferencial nosso seria por conta mais do nome, e o couro contribui sim, o material, a nossa matéria-prima contribui. Entendi. No caso, olhando aí para a questão de diferencial, né? Você já falou que o nome é um ponto forte, que o couro também é um ponto forte, mas se a gente pensa em pontos fracos, como que está a concorrência desse mercado atualmente? Ô, Luiz, isso relaciona com as portas de entrada. Como agora com o e-commerce tem ficado mais fácil a questão financeira, não tem sido mais uma barreira a questão financeira por conta do e-commerce, então aumentou muito o número de marcas, o número de lojas na Shopee, Mercado Livre, site próprio. Isso deu um boom, principalmente na pandemia. Então, um ponto fraco nosso acabou facilitando muito a entrada de novos concorrentes. Então, esse é um ponto fraco. A gente está tendo muito concorrente no sapato. Hoje o sapato social também está em declínio na fase de produto, se a gente for ver. Antigamente o pessoal saía com sapato para shopping, para a rua, casava com sapato. Hoje em dia a galera está casando de tênis. Verdade. O jovem hoje casa de tênis. Então, uma fraqueza é o produto. O nosso produto está em declínio e a gente está em transição, fabricando agora, já não está mais nessa fábrica, buscando uma produção própria de um modelo chamado Old Money, né? Então, aquele casualzinho, sola de borracha, é um modelo mais moderno. Entendi. Assim, a tendência do produto, você acha que é ser mais casual? Ele eliminou algumas características do produto. Isso daí influenciou no custo dele, reduziu o custo. Eu falo de compra, por ele ter uma coisinha mais fina aí, que nem se for o solado mais fino, uma coisa mais fina, você acha que isso ajuda no preço? Ou os produtos são sempre de alto nível e o que você vende? Ô Luiz, então, na questão do preço, sim, vai ficar um pouco mais em conta, porque o sapato de couro, o custo dele é bem mais alto. Sapato, por conta ele é solado de couro, o forro interno é de couro e o cabedal, que é a parte externa, ele é de couro. Então, eleva o preço do sapato. Com o modelo casual, às vezes eu posso colocar um forro em sintético, a sola de borracha, o couro pode ser a forma externa, um couro bovino, couro de carneiro, que também tem, couro camurça, mas de qualquer forma o custo dele vai ser menor. Entendi. Massa demais. Então, assim, o custo tem muita relação com o fornecedor, né? E o fornecedor aí acaba que olhando para as análises aí de fatores externos, tem muito relação com a parte política, fiscal, que a gente até estudou na matéria junto. Tem muito a ver também com fatores tecnológicos aí que você disse que são os principais diferenciais da tendência do mercado hoje. Qual que você acha que mais influencia você aí hoje em dia? É mais o custo do fornecedor ali, ou no caso essa evolução da tecnologia e você nesse mercado aí de marketplace virtual, você tem que se adaptar? Qual que é a maior, assim, dentro do PEST ali, político, econômico, tecnológico, pelo que a gente falou, qual que você acha que é a maior dificuldade aí para você acompanhar de mudanças aí? Ô Luiz, então, como segunda opção, eu colocaria os fatores econômicos, como política fiscal, por exemplo. Então, hoje a taxa de juros, a taxa ali que está 14, 15% ao ano. Então, para solicitar crédito fica mais alto, a gente tem a opção de parcelar. Então, acaba que você restringe o mercado, né? O mercado ele não está de forma expansionista, né? Ele está como um modo contracionista. Isso prejudica nós vendedores que parcelamos o produto que o cliente deixa comprar. Mas a forma principal é a tecnológica. O mercado tem, por conta da tecnologia, cada vez mais competitivo. Então, por exemplo, hoje eu tenho um custo, sei lá, 3 pessoas no atendimento. Só que agora tem agente A. O agente A, a empresa, o meu concorrente que utiliza o agente A, se eu gasto com 3 mãos de obra, com 13º, férias, tudo, o meu concorrente ele paga um agente A.
entendeu? Então ele ganha com isso, ele consegue fazer preço mais em conta no mercado e me prejudica. Então, com certeza o fator tecnológico hoje. Fora que tem outras opções, né? Hoje nós temos em marketplace bem avançados, igual a Adidas, que você joga a câmera do seu celular pro seu pé, pro seu tênis, e o modelo que você está olhando no site, ele fica no formato do seu pé. Você pode ver como o tênis fica no seu pé. Entendeu? Entendi. Não são todos os modelos, mas eu acho que a Nike ou a Adidas já tem essa opção de forma 3D ali, com uma forma virtual. Então você não precisa ir na loja mais. Você vê como é que o tênis vai ficar, você joga a câmera e você já consegue ver. Isso é muito massa, né, velho? O cliente, ele tá, parece que já bem casado, bem próximo da marca ali, né? A conversa com o cliente, tanto para comprar o produto, já é bem mais interativa. No caso, vocês aí, hoje em dia, né? Até para voltar naquele assunto que você falou da IA, nessa experiência do cliente aí. Hoje, como que é o seu contato com um cliente? Ele vai comprar, vamos supor, ele vai comprar, ele tem aquela linha de entrega, né? Que é aquela parte de seu pagamento foi feito, seu pedido saiu para entrega, tem o acompanhamento da entrega. Mas aí, esse é o único formato de contato que você tem com o cliente, ou tem algum suporte que você presta ali no site? Como que é? Certo. Ô Luiz, antes de responder, só confirmando, já passaram 19 minutos. Se eu não me engano, eram 15 ou pode prorrogar um pouco? Pode prorrogar um pouco, a gente está terminando já. Beleza, então. Então, quanto à questão do contato com o cliente, a gente tem um atendimento no WhatsApp, né, onde a gente prioriza, grava áudio, grava vídeo. Como o ticket médio nosso do site ele é alto, é um sapato nobre, então às vezes alguns clientes ficam com receio de comprar na internet e não receber. Então a gente trabalha de forma mais transparente possível. Grava vídeo para o cliente, filma, grava áudio para passar essa confiança. E após que o cliente recebe o sapato lá na casa dele, a gente também entra em contato via WhatsApp perguntando se deu tudo certo, como que ficou, se ele tem um feedback. Então a gente trabalha com um pós-venda também. Caso não deu certo, a gente realiza a troca sem nenhum problema, devolução, caso o cliente queira seguir. Mas a forma é sempre pro WhatsApp e nos marketplace tem um chatzinho que a gente consegue conversar com eles. Não, perfeito. Não é assim, gostaria de agradecer sua presença aí, realmente é mais um contato para a gente entender como que funciona um plano de negócio na prática ali, e pelo que eu vejo, a Grifo Couro tem um plano bem estabelecido aí, conhece bem do mercado, tem grande potencial de evolução, viu? Muito obrigado pela participação, João. Obrigado, Luiz. Até mais. Nos encontraremos em breve. Um abraço. Abraço.